O estado do Piauí está acompanhando estarrecido a história da morte de um bebê. A polícia, que recebeu a notícia crime como se fosse um sequestro realizado ainda no ano passado, agora já sabe que não é assim que a história se desenvolveu na verdade. Pai, mãe e avós sabem o que aconteceu e a polícia espera revelações e, claro, a reunião de provas para saber o que teria acontecido com esse bebê. Esse garoto está aqui na companhia dos pais e suspeitos de cometer o crime. Tiago Melo já está chegando aqui ao vivo para trazer informações para nós a respeito do assunto. Tiago, cada vez que se fala desse caso da morte do bebê, cada vez que você ouve mais gente, mais absurdos vão se revelando, Tiago Melo. Mais estarrecido a gente fica. Abrir um parêntese aqui, ele desejar os parabéns. Muito obrigado, Tiago. Meu amigo, irmão em Cristo, apresentador, editor-chefe, Joelson Jordani. Muito obrigado. Minhas felicitações, meus parabéns, meu irmão. Obrigado. Mas é verdade, cara, a cada nova revelação a gente fica mais impressionado, né? Agora a polícia está investigando para positivar, digamos assim, essas informações, muita coisa relatada. E hoje nós fomos atrás de duas pessoas que tiveram contato com a mãe do bebê antes dela ser presa. Ela foi presa na última segunda-feira com o pai, né? Vamos retomar aqui a foto, aqui é a família. Aquela foto anterior é da família, Sim, né? a família, que é o pai, a mãe e o bebê, né? Que a gente confirmou, ele tem 1 ano e 10 meses, segundo a certidão de nascimento aí do bebê, né? Então, assim, o que a mãe relatou? Ela se abriu com as conselheiras tutelares, né? Ela sentiu uma espécie de confiança nas conselheiras, sabia que a investigação ia alcançar de alguma forma a ela e antes de ser presa, ela declarou às conselheiras tutelares o que teria acontecido, né? O que pode ter sido ali os últimos momentos de vida do pequeno Wesley. Então ela confirma a morte, né? Porque havia aquela história, não tem corpo, pode estar vivo. Ela disse que a criança morreu. Ela disse que a criança faleceu na mão dela, que entregou para o pai. O pai saiu com os avós, supostamente para buscar socorro, mas voltou sem o menino, dando a informação de que ele teria sido jogado numa caeira. Foi isso que ela revelou? Foi isso que ela falou. E você obteve a informação junto? Junto a uma conselheira tutelar, a duas conselheiras, gravamos com uma delas, a conselheira Socorro Arraes, que vai nos trazer as informações que foram repassadas pela mãe a elas, conselheiras tutelares. Vamos acompanhar. A família morava num sítio e lá houve um ritual para quebrar uma maldição. Ela não falou que maldição era essa, mas que esse ritual era um ritual de oração, de jejum, de alimentos, de água e de higiene. E aí nós perguntamos para ela se as crianças participavam. Ela disse que estranhou, porque perguntou se as crianças iam participar e o profeta, que existe um profeta dentro da própria família, disse que sim, que as crianças iam participar. E em um determinado dia, essa criança, Wesley, começou a chorar muito e ela botou ele no braço e começou a acalentar. E ele chorou, aí foi parando e se acalmou. Quando ela disse que percebeu que ele estava passando mal e chamou o pai e entregou para ele, certo? Relatos dela para mim e para a conselheira Tatiana. Disse que era para ele levar o menino no hospital. E aí saíram o pai do bebê, segundo ela, os avós paterno e o profeta. Pouco tempo depois eles voltaram. E aí ela perguntou, quando viu que eles não estavam com o filho, perguntou para ele, cadê o Wesley? Ele disse, nós jogamos na caeira. Então eles disseram que jogaram a criança, viva ou morta, não se sabe, porque não se sabe exatamente qual era a situação ali, numa caieira, que é um ambiente de fogo. Uma fogueira. Exatamente. Né? Seria mais uma fogueira onde se jogou lá. É uma cava, né? Onde se queima madeira para a produção de carvão. Isso. Muito utilizado é uma prática muito comum, né? Em famílias do interior do estado, agricultores, né?
é algo que acontece muito. Agora chama a atenção, Joelson, um aspecto aí, né, que o bebê, né, e as demais pessoas da família teriam ficado privadas de alimento, líquido, inclusive água, e também de asseio, né, de higiene. E teria que ser assim por 2 semanas. Né, e não se sabe se foi interrompido depois desse incidente, vamos dizer assim, com o pequeno Wesley. Né. Mas outro aspecto que chamou a atenção, eu deixei ela falar a respeito de profeta e depois indaguei. Quem é esse profeta? Quem é essa pessoa? O que é isso? Joelson, eles elegeram, de acordo com a conselheira tutelar, um líder espiritual para seguir. E esse líder espiritual vivia dentro da casa com eles e seria uma criança de 12 anos de idade que estaria sendo endeusada pelos familiares. O profeta é uma criança. Uma criança, exatamente. É importante lembrar, ontem nós falamos disso, que em novembro do ano passado, a família se afastou totalmente da igreja que frequentava e passou, inclusive, a rejeitar as visitas do pastor e outras pessoas que foram lá saber por que a família tinha se afastado da congregação. Né? E agora vem essa história de que eles estavam sob o comando, pode-se falar assim, né? Seguindo as direções de um profeta que seria uma criança que vivia dentro da casa. A conselheira confirma. Vamos acompanhar. Eu não sei te dizer se ele era tio ou irmão, se era tio ou primo, ou sobrinho, tá entendendo? Não sei te dizer. Mas, quer dizer, a família toda, os adultos, estavam debaixo da orientação desse profeta agora? É como se fosse um Deus no meio deles? É, como se fosse um Deus. Eles tratam assim? E ela disse, não, ela só disse que era um profeta, que ele era quem dava as ordens. É um menino de 12 anos. É um menino de 12 anos. E seria ele a pessoa, então, quem ordenou o jejum? O jejum total. Teria saído da cabeça, então, do garoto de 12 anos a ideia do jejum total de 2 semanas. Exatamente. Segundo informações que a gente apurou com fontes policiais, esse garoto seria irmão do pai da criança. Mas você viu que eu tentei confirmar com ela o grau de parentesco, né? E a conselheira tutelar disse que a mãe não deixou claro isso. Né? Há umas outras informações que a conselheira passou, Joelson, dando conta de que a mãe falava que teria sido coagida e pressionada a coadunar com aquela versão que foi apresentada do sequestro, Sim. que foi a primeira. Né? Se você não está acompanhando esse caso, né? Esse caso chegou ao conhecimento da polícia agora no dia 16 de fevereiro, quando uma tia do pequeno Wesley procurou o sobrinho na casa onde ele vivia com os pais. Quando chegou lá, não havia mais ninguém morando nessa casa. Ela conseguiu localizar os pais e, chegando lá, perguntou cadê o Wesley. Os pais disseram, não, ele foi sequestrado no dia 29 de dezembro do ano passado. Sequestro este que teria acontecido na Praça da Bandeira, no centro de Teresina, que é um local de grande movimentação. E não teria sido visto por ninguém e nem os pais teriam feito a denúncia necessária para a polícia para a apuração desse fato. Eles alegaram que estavam sendo pressionados e ameaçados, temiam morrer caso denunciassem para a polícia. Né? Para a polícia foi uma história fantasiosa e iniciou-se uma investigação que está em andamento agora pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que prendeu na segunda-feira passada a mãe, o pai e os avós paternos devido justamente às contradições nas informações que eles davam a respeito do paradeiro desse bebê. Agora tem outra questão, Tiago. Se a família foi presa, né? Essas 4 pessoas da família foram presas e estão sob investigação. O que é que foi feito desse garoto de 12 anos, o profeta? Está preocupando o Conselho Tutelar? Sim, preocupa o Conselho Tutelar. A informação que se tem é que essa família ela é numerosa. Além dos avós e dos pais do Wesley, viveriam os avós, o nome do avô seria Xavier, né? E ele teria outros filhos e outras noras que viveriam na mesma casa. Então, uma família numerosa. A comunidade toda vive ali, no mesmo lugar. Exatamente. E lá haveria também outras crianças. E a preocupação do Conselho Tutelar agora é com a integridade física dessas crianças, com a segurança dessas que ainda estão sob a guarda, sob a responsabilidade, aos cuidados, não sei nem se a gente pode chamar de cuidado, né, dessas pessoas que estão em liberdade. Né? E a conselheira disse que, por enquanto, o Conselho não pode agir porque não tem sequer o novo endereço. Não sabe. Não sabe aonde está a família. Paradeiro, não sabe de nada. Não sabe o paradeiro. Né? E aí há também essa preocupação, como a conselheira relatou. Vamos ver.
A partir do momento que nós tivermos certeza que lá existe outras crianças, porque se um foi sacrificado, quem me garante se essas outras crianças vão estar inseguras? Certo? Então, assim, a partir do momento que a gente for comunicado do endereço, do local onde eles estão, nós vamos sim fazer os encaminhamentos necessários para que essas crianças sejam resguardadas, certo? A sua integridade física. Bom, então é um outro trabalho que precisa ser feito de identificação dessa família, dessa criança de 12 anos e dessas outras crianças para saber o que está acontecendo com elas, em que condição estão. Ou se também estão fazendo jejum uma hora dessa. É verdade. Nos mesmos termos. Verdade, por que não pensar nisso? Né? E saber quem é esse profeta, né? Qual é o nível de envolvimento dele, né? Que nível de persuasão é esse que ele usa para convencer as pessoas a fazer uma coisa insana. Assim, um jejum de 2 semanas, ser privado de tudo, né, realmente é para acometer a saúde de qualquer um. De qualquer adulto. De qualquer adulto que tenha uma resistência, né, imagina de uma criança. Então, assim, para ficar claro, a investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está em andamento. A polícia e peritos fizeram novas investidas, buscas lá no local, nessa casa, onde a mãe anuncia que teria acontecido isso, né? Em busca o quê? De vestígios, de material, né? Que possa ter ali, conter o DNA para fazer exame, Joelson, e saber se há alguma coisa que possa comprovar que esse menino de fato foi queimado ali. Né? Então, o que se tem é uma declaração, uma espécie de confissão da mãe, de que isso teria acontecido, mas a polícia, o trabalho da polícia agora é materializar, tirar isso do campo do depoimento verbal e encontrar material que possa comprovar se essa tese de fato é verdadeira ou não. Tiago, quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Estamos juntos. Até a próxima. Sempre. Tiago Mello, até a próxima.